A gente segue girando, contando sobre os Estados Unidos e também sobre o Itamaraty. O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, está reunido, gente, neste momento, com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, para discutir o tarifaço e também as sanções às autoridades que foram anunciadas nos últimos meses, na verdade. O André Anelli é quem está ao vivo, está acompanhando essas informações e nos conta, então, já tem algum sintoma, alguma reação sobre esse encontro ou ainda é muito cedo, André? Muito cedo ainda, viu, Bruno? Muito boa tarde a você e a todos aqui no Tempo Real da Jovem Pan. O Ministério das Relações Exteriores, o Palácio do Itamaraty, acabou de me confirmar que sim, está em andamento essa reunião entre Marco Rubio, que é o secretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, e o ministro das Relações Exteriores aqui do Brasil, Mauro Vieira. A gente relembra que Mauro Vieira nem mesmo retornou aqui à capital federal juntamente com o presidente Lula da Itália nos últimos dias, foi direto para Washington, capital norte-americana, onde esse encontro, então, é promovido nesse momento. A gente relembra que esse encontro foi marcado a convite de Marco Rubio, que telefonou para Mauro Vieira no último dia 9 de outubro, e a partir de então houve toda essa expectativa em torno, principalmente, primeiro, da retirada do tarifaço em relação aos produtos que são importados aqui do Brasil para os Estados Unidos e, segundo, o fim das sanções que foram aplicadas a autoridades brasileiras, a exemplo de ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF. Essa reunião segue em andamento e não apenas com esses temas que são debatidos, mas também temas paralelos, envolvendo ainda toda a animosidade no norte da América do Sul, com a possibilidade de uma guerra entre Estados Unidos e Venezuela, também em relação a conflitos em outras partes do mundo, no leste europeu entre Rússia e Ucrânia, e a paz recente entre o grupo palestino Hamas e também Israel. Todas essas pautas servem como uma espécie de preparo de terreno para uma possível reunião presencial entre o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump. Essa reunião pode acontecer principalmente na Malásia, quando os dois presidentes vão participar de um encontro da Associação de Países do Sudeste Asiático. Ambos já confirmaram presença nesse evento e, a partir de então, a depender dessa conversa entre Mauro Vieira e Marco Rubio, é que será marcada então a reunião entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, e a expectativa é que só então depois dessa reunião entre os chefes do executivo dos respectivos países é que seja anunciado então o fim ou não do tarifaço e também das sanções aqui ao Brasil. Bruno, Márcia. André Anelli, ao vivo, direto do Planalto, informações sobre esta reunião de momento que está acontecendo. O André vai continuar conosco ao longo do dia de hoje, atualizando a ressaca, o resultado final desta reunião que iniciou agora há pouco nos Estados Unidos. E ainda falando sobre Washington, o senador Flávio Bolsonaro está com seu irmão, Eduardo Bolsonaro, neste momento, nos Estados Unidos, em Washington, na verdade. Em meio a essa reunião, essa negociação de Mauro Vieira e Marco Rubio, o senador Flávio Bolsonaro divulgou então essa foto nas suas redes sociais, confirmando que foi rever o seu irmão nos Estados Unidos e atualizar de tudo que está acontecendo. Retrato de momento, foto divulgada agora há pouco nas redes sociais do senador Flávio Bolsonaro, irmão de Eduardo Bolsonaro, que também é deputado federal e está nos Estados Unidos há mais de 90 dias, cerca de 4 meses, um pouco mais, na verdade, sem expectativa de voltar para o Congresso Nacional. Márcia Dantas. Obrigada, Bruno Pinheiro, pelas informações. Vamos chamar rapidamente, antes do comentário das redes sociais, o nosso comentarista, o Luiz Augusto Durso, para falar sobre esse encontro e também se é possível realmente os Estados Unidos cederem, deixarem de lado essa tarifa de 50%, as sanções às nossas autoridades. Qual a sua avaliação, Durso? E essa foto foi divulgada justo agora, não foi à toa também, né? Claro, Márcia, toda publicação de um político na rede social tem uma razão, tem um recado. Mas a expectativa dessa reunião do nosso ministro com o Marco Rubio é muito grande. A expectativa é bastante promissora. Por quê?
porque nós temos alguma coisa a entregar ou para negociar com relação aos anseios de Trump. Nós temos as terras raras, nós temos a relação com o BRICS, nós temos inclusive as questões das Big Techs, que nos bastidores estão dizendo que vai ser pauta também com relação ao governo federal pegar mais leve ou lidar melhor com eventuais anseios legislativos com relação às Big Techs. E o Trump, claro, quer, em nome dos Estados Unidos, também uma situação melhor para os seus fiéis escudeiros, como Mark Zuckerberg, Elon Musk, né, os donos dessas Big Techs. Então nós temos muito também a entregar e, contrapartida, nós temos a expectativa da diminuição do tarifaço e a suspensão das punições aí às figuras políticas e do Poder Judiciário do Brasil. Lógico que Trump sabe que tem medidas que são inegociáveis, como, por exemplo, os processos com relação a situações que estão sob a autoridade do Supremo Tribunal Federal. O Poder Executivo não tem como resolver, eu acredito que isso não vai ser pauta. Agora, tem muita coisa que o Lula tem a negociar. Por isso, eu acho que a expectativa é positiva. Claro que essa reunião demorou muito, né? Não veio de maneira célere, mas as coisas desde do Congresso da ONU, né, da Assembleia da ONU, tem evoluído positivamente. Isso gera uma expectativa muito, muito grande para o Brasil, né, que quer que esse tarifaço seja afastado.